Retornando ao nosso trabalho, vamos estar agora ouvindo, mais um convocado, o senhor Dominaldo Luiz Bernardo. Informar que essa Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2022, criada pela Portaria número 36, de 2 de dezembro de 2022, tem como objeto apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Obras e Transporte, devendo ser apurados os fatos certos e determinados concernentes à suspeita de desvio de peças da frota de veículos da municipalidade, suspeita de superfaturamento em compras de peças e combustíveis, utilizando cartão corporativo e suspeita de não ter havido licitação na contratação de empresa operadora de cartão de crédito. Essa comissão ela é composta pelos vereadores e vereadoras. Presidente Silvio Silva, relator Adilson Mário Alves e membro Carla Francisca Vieira Araújo. Essas oitivas serão realizadas mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo serão salvos em CD ou DVD, sendo reduzida a termos apenas no caso de problemas técnicos. Faça presente também o Dr. José Custódio de Moura Neto e a doutora Angelina Silva de Oliveira, representando o município de Dores do Indaiá. Nesse momento, eu passo a qualificar o senhor Dominaldo Luiz Bernardo. O depoente tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Gostaria de você responder, está ligado, senhor? Isso, respondesse o microfone para nós. Vossa senhoria tem interesse direto ou indireto na matéria objeto desse procedimento? Você tem interesse? Pode. Isso. Vossa senhoria tem... Tem interesse. Alguma circunstância que possa comprometer seu depoimento? Não. Devido ao interesse dos fatos, o depoente será ouvido na condição de informante, tá, doutor? Informar também que essa comissão está sendo assessorada pelo doutor Daniel, que é o nosso assessor jurídico, e a servidora Thais, e o doutor Daniel pode estar também participando ativamente, orientando essa comissão. O senhor tem lembrança quando o senhor foi nomeado como secretário municipal? Sim. Qual que é? Eu já entrei na secretaria com andamento e continuei dando sequência nos trabalhos que o secretário tinha me passado. O senhor lembra o mês que o senhor entrou lá? 8 de outubro de 2021. 21, 22, não sei. Fiquei lá 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. O senhor já tinha experiência na vida pública? Como secretário, não. Durante a gestão de Vossa Senhoria lá, 1 ano e 6 meses, o senhor sempre participou das questões administrativas e de execução de obras e serviços de sua secretaria? Das obras? Obras e serviços. Sim. Também. Vossa Senhoria se reunia com a sua equipe de trabalho? Com qual frequência? Sempre umas 2 vezes na semana, no final da tarde. Eu ficava muito
na cidade e no período que eu peguei, um período muito difícil, que é as chuvoso que teve, 6 pontes danificadas, então eu ficava muito e umas 2 vezes na semana a gente se reunia. E com o prefeito, outros secretários, você tinha reuniões constantes, como que era? Quando tinha marcado a reunião de secretários, todos eu participei. Mas você, pessoalmente, com o prefeito, tinha reuniões? Não. O senhor pode informar para nós se todos os contratos e documentos de sua secretaria, o senhor analisava ali antes de assinar? Sim. Com que frequência o senhor comunicava ao prefeito as ocorrências da sua secretaria? Quando alguma coisa que eu não tinha conhecimento, que não era, às vezes eu estava até leigo no assunto, a gente trocava ideia. Então, mas o senhor reportava tudo ao senhor prefeito ou alguma vez você tentava resolver antes de levar o conhecimento dele? Não. Sempre os conhecimentos que eu tinha, que ele era meu chefe superior. Você sabe nos informar ou esclarecer como era essa dinâmica para a comunicação de defeitos relativos à frota entre motoristas, operadores de máquina, como que era feito essa dinâmica de comunicação entre os motoristas e operadores de máquina, você, quando havia algum estrago, algum conserto, como que era feita essa dinâmica? Sempre a gente encontrava no pátio, todo dia de manhã, e eu sempre estava junto, todos me passavam assim a demanda, e às vezes até mesmo o próprio mecânico. Então, essas comunicações eram feitas verbal, às vezes por escrito, tinha alguma por escrito ou só verbal? E todas as peças solicitadas, o mecânico fazia pelo um pedido que tinha de uma folha, que a gente até criou, ele fazia e mandava para a secretaria. Era feito algum checklist pelo coordenador, gestor de frota? Quando fazia o pedido, sim, ele averiguava se estava precisando mesmo. Quem era, nesse período, seu coordenador e depois passou a ser gestor de frota? Continuou o Renato, né? Graciano. Renato? O Renato, que era o meu coordenador de frotas. Renato, você está falando? Renato Graciano. O senhor sabe nos informar, o senhor já disse aí, como é que esses servidores, o próprio gestor, né, que é o Renato, os mecânicos e tal, levava ao conhecimento de Vossa Senhoria as relações de peças a ser substituída ou um motor, alguma coisa a ser retificado? Era através de quê? Relatório? Relatório. Tinha um relatório feito pelo mecânico, passava para a gente e para o Renato. Esses relatórios, eles ficam arquivados na prefeitura? Sim. Os que foi feito dentro do meu período, tinha os pedidos lá. Você sabe nos informar, tá? Se as peças montadas nos veículos e máquina eram originais, paralelas, manufaturadas, recondicionadas, você sabe informar? Não, aí eu já não tinha como eu saber se era recondicionada, se era original, só sei que a gente acompanhava as peças que chegavam. Chegavam as peças, analisava tudo direitinho, conferia. Então, mas quem poderia... ficava na responsabilidade de quem saber se era a original? Do mecânico. Do mecânico? A responsabilidade era do mecânico? Você sabe nos informar se o sistema de controle de peças, serviço adotado na sua gestão, tá, de 1 ano e 6 meses, era o mesmo existente anteriormente ou a sua gestão fez uma modificação, tudo? Não, continuou do mesmo jeito, como se fosse no período anterior. Quem era o responsável direto pelas compras de peça e contratação de serviço durante o contrato com a empresa Trivale? Era o Renato e a Alessandra, né? Passavam o pedido e eles mesmos compravam.
Existe um almoxarifado, estocagem de peças, o tipo de peça que era mantida em estoque? Tinha o almoxarifado, mas nunca que tinha assim, excesso de peça no almoxarifado. Óleo, bateria, pneu? Sim, Tinha tinha. isso em estoque? Alguns que eram de mais necessidade, tinha. O responsável era quem? O Renato. Você tinha conhecimento da forma de aquisição das peças através da contratação pelo cartão Trivale e Valecard? Eu tinha conhecimento, mas quem fazia o processo era o Renato e a Alessandra. Essas peças eram entregues na prefeitura ou algum funcionário buscava diretamente nas empresas? Não, às vezes tinha algum carro da prefeitura em Belo Horizonte, passava para eles, eles traziam e entregavam no pátio. Durante todo o período que você foi secretário, então, o seu gestor, o seu coordenador gestor era o Renato. Isso. E durante esse período que você foi, a Alexandra trabalhava com você? Também. Eu já peguei a secretaria com eles e dei sequência com eles. Você sabe nos informar quais máquinas pesadas passaram por manutenção com troca de peças, realizada na Cidade de Luz? A empresa localizada na Cidade de Luz, Botinha e Botinha, da senhora Liliane? Máquina de luz? Não, quero saber máquinas da prefeitura que foram para a troca de peças, motor, seja o que for, na Cidade de Luz. Não Você foi. tem conhecimento de alguma Não foi que máquina para lá? pesada para lá, para troca de peças. Para a Cidade de Luz, não? Essa empresa Botinha e Botinha, você conhece a empresa? Conheço. Você sabe se ela estava autorizada ou você autorizou como secretária ela realizar serviços sem apresentação de orçamentos, de 3 orçamentos? Se ela estava autorizada? Se você autorizou, se você recebeu... Com os orçamentos, sim. Mas era apresentar 3 orçamentos de preço? Apresentava. Você sabe ou tem conhecimento, sabe informar, de uma máquina que essa comissão de diligência, né, obteve que seria valores mais ou menos 70 mil, mas já o depoimento que é 19, 24. Você sabe qual é essa máquina, o que foi de peças trocadas e qual local que foi? Mas qual a máquina? As informações anteriormente são uma pá carregadeira. Em depoimentos aqui, inclusive o informante antes de você falou que não era nesse valor de 70, seria 24, ele conseguiu o preço, vocês conseguiram um preço de 19. É uma máquina, só me engano, pá carregadeira, que foi arrumada fora de Dores, no Daiá. Você tem conhecimento, sabe? Não, então essa máquina não foi no meu período, não foi? É durante esse período. E você foi secretário, você tem conhecimento? Ué, se for a máquina que eu estou pensando, é uma que foi arrumada aqui no pátio mesmo, mas ela não saiu para fora. Não saiu nenhuma máquina, então, durante sua gestão, para manutenção fora Não. de Dores? Durante esse período que você estava como secretário, você esteve como secretário, algum veículo da Secretaria de Saúde foi apreendido por não estar regular conforme as prescrições do Código de Trânsito? Você sabe informar qual veículo que ocorreu dessa apreensão desse veículo? Foi apreendido um Gol, né? Por causa do para-brisa quebrado. Você sabe como é que foi Se foi um Gol, ou foi uma van, não me lembro aí agora, mas só sei que foi um que foi apreendido lá, foi para Matheus Leme, por causa do para-brisa quebrado. Eu tenho que recordar lá e ver se é uma van ou se é um Gol. E você sabe como é que foi a solução disso? Como aí foi depois feito, eu já saí. Eu já não saí, eu não sei como é que foi o final da história que eu saí da secretaria. Uma que eu saí de férias, no retorno das minhas férias, eu já pedi demissão do meu cargo.
Você pediu demissão. Pedi. Vossa Senhoria, pode nos informar se você, durante esse período que estava lá, se você negociou a retirada de algum veículo ou máquina retida em empresa prestadora de serviço por falta de pagamento e como foi resolvido? Não. Você nunca... Hora nenhuma e nunca tive autorização de pagar nada sobre isso aí. Quando foi a contratação da empresa Trivale Valicard, você tinha conhecimento do valor que estava autorizado a contratar na sua secretaria e nas demais que estavam interligadas? Não, porque eu já peguei, como eu falei no início, eu já peguei em andamento. Só um minutinho, eu vou pedir se tem ali para mostrar para Vossa Senhoria se você reconhece sua assinatura na contratação que foi durante seu período. Se você pode nos informar, né? Você está como informante. A TAEC está na folha 590, se você confirme se a assinatura é sua. A assinatura é minha. Então, você tem conhecimento? Dessa aqui, sim. Qual que é a outra folha, doutor? 856. Sim. $857. Tá bem. Uma que foi na área da educação, saúde e do transporte aqui. Isso. Você confirma o auditivo também? Sim. Dominaldo, se você puder nos informar, todos os documentos que mostrou, é uma ata de adesão, né? É adesão à ata de registro de preço da cidade Varjão de Minas. Você conhece a cidade Varjão de Minas? Não. Você já esteve lá? Não. Não? Já recebeu a visita de alguém lá da prefeitura de Varjão de Minas aqui? Como na minha época, não. Não? Não. Tá, e como é que foi a sua participação? Você sabia que estava sendo feita essa adesão na ata de registro de preço com a cidade de Varjão de Minas? Isso, porque na época até foi aí já eu passava tudo para o Renato e para a Alessandra. Então, no início eu falei, eu ficava fora, estudando, e eles fez todo esse processo aí. Então, chegava e comentava comigo, não, está tudo certo, nós estamos fazendo essa ata aqui de adesão, então, beleza. Então, eu confiei, e eles ficavam, eu chegava, já estava tudo resolvido. A empresa Trivale Valicard, você recebeu algum treinamento, alguma coisa para utilizar o sistema? Você tinha senha de acesso ao cartão? Não tive treinamento nenhum. Mas você tinha senha? Não. Nunca teve senha? Tive a senha para poder mexer, mas aí eles mexiam para mim. Tinha a senha, mas ficava como eles eram os meus, né? Estava comigo na minha turma, na minha sala, então eles mexiam na secretaria. Então você tinha senha, só que essa senha sua, você deixou outras pessoas ter acesso. Você pode informar as pessoas que tinham acesso à sua senha? Era como eu ia fazer o pagamento lá, né? Era a Alexandra e o Renato, né? Tá, a Alexandra e o Renato tinham acesso à sua senha, então. A sua senha ficava com eles. Isso? Você confirma? Sim.
No período de outubro de 2021 a março de 2022, como era realizada as compras de peça e manutenção das máquinas e veículos? Era por meio de licitação? Ou já havia adesão, ata de registro de preço? E se era Valicard, você lembra? Comprava pelo cartão, né? Valicard aí, fazia o pedido, o mecânico passava para nós, passava e comprava aí. Sobre o que eu te falei, da ata de registro de preço lá da adesão, na cidade de Varjão de Minas, nessa época, Vossa Senhoria foi quem optou por essa adesão, por essa carona, a ata de registro de preço, ou alguém lhe apresentou, vocês tiveram uma reunião e falaram dessa modalidade de contratação, você tinha conhecimento? Foi que a gente estava nesse período aí, tinha que pôr os carros para funcionar, então a gente entrou em acordo com essa adesão aí para poder ter o complemento, para não deixar para a área de saúde, nem as outras secretarias parar devido a esse período que estava complicado aí. Então, mas você sabe nos informar assim, quem que orientou você, ou foi da sua cabeça, ou alguém orientou, trouxe para você e falou assim, ó, essa aqui é uma boa, essa adesão, tal, nós orientamos lá na secretaria, foi discutido na secretaria para a gente aderir aí. Não foi na minha cabeça, não. Foi aderão, a gente fez a reunião e achou melhor que isso seria a melhor solução para nós. E o prefeito tinha conhecimento dessa... Depois que a gente fez a reunião. Levaram o conhecimento do prefeito. Isso. Durante a sua gestão lá como secretário de Transporte e Obra, quem era o responsável pelo controle dos limites gastos com peças e serviços? E, complementando essa pergunta, esse servidor lhe avisou que o limite de contratação de serviço e peças já havia esgotado? Ficava lá com a Alexandra e o Renato. Depois que já tinha passado muito tempo, que eles avisaram que nós já não podíamos comprar mais, porque já tinha estourado o limite de crédito. Essa informação para você que tinha estourado o limite, ela foi levada ao seu conhecimento pelos dois servidores que você Sim. falou? Tá, e quando levou ao seu conhecimento, qual que é a providência, a atitude que você tomou? Nós paramos e já chamamos e já avisamos o prefeito que não tinha como fazer mais nada, que já tinha estourado o limite nosso. E durante esse período, então, não comprou nada? Não. Não fez nenhum serviço Não. pela Valicard? Aí parou, foi onde o maquinário parou. Você tem conhecimento, você pode informar para nós, se essas empresas credenciadas pela Trivale, ou se você ficou sabendo tal, se eles têm que pagar alguma porcentagem à empresa do cartão, a Trivale? Não, isso eu não sei não. Porque eu Você já não tem cheguei, já conhecimento? estava lá, não tem conhecimento disso não. A pergunta só assim, vamos supor, vou te dar um exemplo. Se um pneu custa 400, eles tiravam 440, 10% a mais, que tinha que passar para o operador. Isso você não tem conhecimento? Não é do meu conhecimento, não. Então, você não sabe nos informar, tá? Por que as compras utilizadas pelo sistema da Valicard foram superiores ao valor contratado? Porque tinha um limite lá, 312, 500, chegaram a comprar mais de 800 mil. Quer dizer, aproximadamente 500 mil a mais. Você sabe nos informar? Não, Por quê? é o que eu estou te falando. Ficava aí, depois que já tinha estourado os limites, já tinha estourado o crédito, que chegou e falou para mim, ó, já não tem condição de comprar mais. Foi aonde o maquinário parou e ficou aquele período no pátio. Tá, eu não vou repetir para você outra pergunta que a comissão em reunião fez, que é sobre a máquina que foi deslocada para a Cidade de Luz. Você fala... Não, essa máquina, não, se foi, não foi no meu período, não. Tá, você não tem.
mecânico que não pertencia ao quadro de servidores da Prefeitura de 12 poderia fazer a troca das peças e manutenções de máquinas e veículos? E quais No meu causas? período nunca aconteceu Nunca? isso. Você pode nos informar, você tem conhecimento de veículos que ficaram retidos lá no pátio da loja 3E, Comercial Limitada, do senhor Edson, por falta de pagamento? Inclusive, era veículos de saúde, isso procede, você sabe? Foi aonde suspendeu todo o pagamento, ficou lá, mas foi suspenso para não pagar nada até resolver isso aí. Por isso que ele ficou lá. Aí ficou apreendido por causa disso. Não teve pagamento, o prefeito mandou suspender, então não teve o pagamento. Mas você sabe se ainda continua lá até quando você saiu, ou você conseguiu tirar esse veículo? Não, até quando eu saí, estava. Se tirou agora, eu não sei. Não é do meu conhecimento, não. Se tiraram, eu não sei. Depois, até você sair, estava lá ainda. Estava lá ainda. Preso. Você levava conhecimento do secretário de administração, que era da sua época, o senhor Vicente e o senhor Marcos, Marquinho, e o prefeito, tudo que passava na sua secretaria? Sim, nunca fiz nada sem Vocês ele tinham saber, ciência não. de tudo? Tudo a gente conversava. Você chegou a levar o conhecimento deles, que, quando você teve conhecimento, que os recursos provenientes da ata de adesão, a ata de registro de preço, havia acabado? Você chegou a levar o conhecimento Sim, deles? porque tinha que parar tudo, não tinha como comprar, então tinha que falar com eles. Como é que eu ia falar para poder arrumar, e sendo que não tinha condição de arrumar? Então, se levar ao conhecimento deles que havia extrapolado esse limite legal, você fez essa comunicação como? Só verbal? Por Verbal, escrito? não foi nada documentado, só do verbal. E qual a posição que eles falaram, prefeito e secretário? E nós vamos estudar a melhor maneira para poder resolver e parar, então, para não comprar nada, enquanto não resolvesse. Essa foi a posição do prefeito e secretário. Também, para parar, Mas para e não a comprar. reação deles? Saber que faltou, vou usar um termo aqui usado pelo procurador do município, o advogado-geral, que falou para essa comissão, gestão. Foi falta de gestão que passou desse valor. Qual foi a reação deles? Eu acho que foi falta de programar os trens certinho para não chegar no que chegou, né? Deu do início, tinha que ter programado direitinho. Aí não programaram, foi chegando até na posição aí, falta de programação. Você tinha sempre contato com o prefeito, diariamente, tal? Você levava para ele o que acontecia com os cartões Vale Card ou não? Tinha um contato bom diretamente com ele. Você sabe informar para nós se durante esse período da sua gestão lá houve aquisição sem processo licitatório? Não, não houve. Para depois ter que compensar a Vale Card? Não. Você sabe informar para nós se alguma ocasião ocorreu aquisição de mercadorias que não era peça de veículos ou máquinas e posteriormente foram pagas como se fosse peça através de notas fiscais das empresas credenciadas pela Trivale? Não. Nem compra de madeira para a ponte? Também não. Guincho para buscar maquinário? Não. Pagar férias de funcionário? Não. Então você não tinha conhecimento? Não, eu não tinha conhecimento e na minha época não houve isso aí para pagar funcionário e nem ponte, não. Você não assinou empenho, nada referente a isso? Não Pra fazer autorizou esses nada pagamentos. disso de comprar peças ou algum serviço na frota da prefeitura? Como você fazia a conferência? Realmente chegou, alguém fazia? Quem era a responsabilidade? Vamos supor, chegava uma nota para você lá de um valor de 10 mil, por exemplo, e falava que foi serviço naquele veículo X. Você assinava a autorização tal. Antes de você assinar, você... Não, eu olhava, conferia com o Renato, a gente conferia tudo certinho, mas essas trem que você está perguntando aí, não houve isso, não. Então não houve, então, aquisições de madeira, guincho, tal, nada Não. que foi pago pela Vale Card, que emitido nota. Tá, você conhece a Liliane Botinha, da Cidade de Luz, da empresa Botinha? Conheço. Você sabe se ela tem algum parentesco com o Renato Graciano? Não, isso eu não sei. Você não tem conhecimento?
Você mesmo, como, se puder informar, né, você mesmo como secretário, você já buscou peça diretamente em fornecedores para agilizar o serviço? O senhor se lembra as peças adquiridas da empresa Botinha? Antes de o senhor ser exonerado, 3 baterias de caminhão? Não. Antes de ser exonerado, foi 3 baterias de caminhão na empresa Botinha. Não. O senhor buscou, autorizou alguém buscar? Eu busquei 2 baterias. Eu busquei. O senhor buscou? Busquei. 2 baterias, era para caminhão? Para Patrol. Para Patrol? Foi na empresa Botinha, em Luz? O senhor lembra se foi na Botinha? Foi lá. Ah, tá. Essas ordens de serviço, orçamento, cotação de preço, checklist dos veículos e máquinas, gerada pelo sistema Trivale Valicarte, o senhor conferia tudo ou o senhor deixar na responsabilidade deles de conferir? Não, chegava as peças com o Renato, a gente conferia no pátio com o mecânico. Eu e ele, o mecânico. Orçamento, Todos. Cotação de preço? Tudo. Tudo. Fazia os negócios tudo certinho, colocava, a gente conferia tudo. A servidora Alexandra, ela recebia ordens diretas de quem? Do senhor ou do Renato? Ou ela tinha autonomia própria para fazer o que fosse da cabeça Não, dela? sempre comigo, ou às vezes ela, mas o Renato mesmo lá, os dois, às vezes eu não estava na sala, o Renato mesmo orientava ela. Tá, então ela recebia ordens do Renato? Mais do Renato do que minha, porque eu não estava, que eu estou explicando, às vezes eu estava na rua, às vezes eu estava arrumando uma ponte, não conseguia falar comigo, o Renato mesmo conversava com ela. Então ela recebia ordens, né, do Renato e sua às vezes, né? É isso. Vereadora Carla, gostaria de fazer alguma pergunta, vereador? O vereador Adilson, gostaria de fazer alguma pergunta? Doutor, o nosso ex-secretário está como informante, o senhor, a doutora Angelina, gostaria de fazer alguma pergunta? Nossa assessoria, ficou alguma coisa pendente? Não, então eu dou por encerrado o seu depoimento como informante, Naldi. Agora eu vou suspender a reunião, que agora acho que é só no período da tarde, né? Espera aí só um minutinho, deixa eu só conferir. Nós vamos agora retornar nosso trabalho às 13h30, tá? Nós vamos dar esse intervalo, você fica, né, já dispensado por essa comissão. Nós agradecemos, tá, a sua presença aqui.